O juízo de Deus sobre as cidades. A quebra da lei traz os juízos de Deus. Estando eu em Loma Linda, Califórnia, em 16 de abril de 1906, uma cena muito assombrosa me foi revelada. Numa visão noturna, estava eu numa elevação de onde via as casas sacudidas como um vento sacode o junco. Os edifícios, grandes e pequenos, eram derrubados. Os locais de recreação, teatros, hotéis e mansões suntuosas eram sacudidos e arrasados. Muitas vidas eram destruídas, e os lamentos dos feridos e aterrorizados enchiam o espaço. Os anjos destruidores, enviados por Deus, estavam atuando. A um simples toque, os edifícios tão solidamente construídos que os homens consideravam a prova de qualquer perigo ficavam reduzidos a um montão de escombros. Nenhuma segurança havia em parte alguma. Eu não me sentia em perigo, mas não consigo descrever as cenas terríveis que me foram apresentadas. Parecia que a paciência divina se havia esgotado e tinha chegado o dia do juízo. O anjo que estava ao meu lado me disse, então, que poucas pessoas se dão conta da maldade existente no mundo atual, especialmente nas grandes cidades. Declarou que o Senhor determinou um dia em que sua ira os castigará transgressores pelo persistente menosprezo da sua lei. Embora terrível a cena que me foi revelada, mas o que realmente me deixou impressionada foram as instruções que recebi nessa ocasião. O anjo que estava ao meu lado declarou que a suprema soberania de Deus, o caráter sagrado da sua lei devem ser manifestados aos que obstinadamente se recusam a obedecer ao Rei dos Reis. Os que preferem permanecer infiéis serão feridos pelos juízos misericordiosos, a fim de que, se possível for, cheguem a despertar e se aperceber da pecaminosidade do seu procedimento. A impiedade não se restringe a alguma cidade específica. Considere a cidade de São Francisco. O que trouxe o juízo de Deus sobre essa cidade? Lemos a resposta nas revelações que se tem feito da corrupção daqueles que ocupavam altos cargos. Corrupção, embriaguez e roubos são descobertos por todo lado. E essa condição de iniquidade não existe apenas em São Francisco. Nós, que temos a verdade, entendemos o significado dessas condições e eventos. Vivemos no último entardecer da história da Terra. Não é o momento de cada pessoa se colocar em relação correta com Deus para desempenhar uma parte individual na edificação do reino de Cristo. Bom, aqui a gente vê que a Ellen White ela teve a visão, né, da destruição das cidades das ímpias, né, e que o juízo de Deus ia cair sobre elas num determinado momento. E que a gente que está na cidade acaba nem notando mais, né, o tamanho da iniquidade que está acontecendo. A gente acaba se acostumando com a maldade. E aí a pergunta, né, que fala assim, não deveríamos que a gente se empenhar cada vez mais, né, para a edificação do reino de Cristo? Ou a gente vai ficar esperando, né, que tantas pessoas assim sofram e pior ainda, né, que sofram no juízo final, juízo de Deus, e por muitas vezes negligência nossa, né, da gente não tá também fazendo o nosso trabalho, né? Fica esse questionamento, né, do quanto a gente se importa ou não, né, com o sofrimento dessas pessoas, né, que é interessante a gente ver que ela falou assim que ela não se sentia em perigo, né, mas ela via tamanha a devastação que estava ocorrendo e tamanha destruição que era da ira de Deus sobre as cidades ímpias, né?